Olá, vocês estão conosco nesta série de palestras com Rav Lightman. Olá, Rav Lightman. Recordo aqueles que não estão muito acostumados com o formato do programa. Temos aqui no estúdio, no qual está Rav Lightman, dando a palestra. E as pessoas de distintos lugares, países, onde existe inclusive muito desemprego. Podemos colocar nas salas de estudo para que Rav Lightman possa passar-lhe uma palestra e para que eles possam chegar a uma nova vida. Rav Lightman, nós ouvimos, em verdade, pensamos que o conhecimento que adquirimos agora nos ajudará a compreender nossa vida em geral. Todos os aspectos que nós necessitamos por isto, nos convém falar sobre isto, que nos pode dar esta força de influência na qual nós desejamos adquirir. Que significa influência? Que significa entrega? Preocupação, até a força de amor maior de todas. Todas essas forças, o homem que pode desenvolver, como nós temos feito, em sua livre escolha, isso que desenvolve seu entorno todo o tempo, dando exemplos, e através disso ele muda, como temos feito já. E repetiremos que todo tipo de desenvolvimento nós temos através da evolução. Através da força que nos desenvolve, a força da Kabbalah, que todo tipo está nos empurrando, nos trabalha por diante e que deseja desenvolver nosso desejo de receber, que todo tempo desejamos dominar, compreender, adquirir, e que desta maneira nós vamos desenvolvendo, e assim, através desta força, temos um ensino no mundo no qual podemos dizer que dominamos, mas sem equilibrar nossa força, a força de receber, com outra força que está na natureza, a força de otorgar. Podemos dizer que nós estamos no domínio da força negativa, que todo tempo receber. Então, o entorno do homem, a natureza, que nós estamos dentro desse processo. Toda a humanidade não está em equilíbrio. E se nós levamos em conta como nos desenvolvemos, nós vemos que nós desenvolvemos antes de mais nada, na primeira etapa da vida, desde o nascimento em diante. E com relação ao nosso mundo, o que nós recebemos dos nossos familiares, o que está ao nosso redor. O que está ao nosso redor, este homem pequeno, e logo, a continuação, recebemos ensinos, exemplos, como nós preparamos a vida, como compreendemos a vida, o que esses educadores nos dão. Isto é nos anos da juventude, e logo, quando nós crescemos suficientemente, estamos ocupados na vida, nós conseguimos o entendimento, a arte, tudo que compreende a nossa vida através do entorno no qual nos encontramos. Um encontro bom ou mal, segundo todas as etapas que nós passamos na vida. E assim, estamos em uma força, em um conhecimento, em uma preparação da juventude até a idade adulta, e segundo os demais, nós educamos e nos preparamos para a vida, e assim o homem se vai desenvolvendo. Está claro assim que, se não nos damos conta, não entendemos sobre o nosso mundo, não poderemos seguir existindo. Quanto mais saibamos, poderemos exercitarmos-nos com o nosso conhecimento, utilizamos nosso conhecimento e assim podemos ter êxito. Que todo nosso êxito depende da quantidade
da quantidade de entendimento que nós temos em nosso mundo e também em nossos filhos. Nossos filhos, que através do nosso entendimento, nossa sabedoria, proverão dos entendimentos para que possamos seguir na vida. E então, nos desenvolvemos, depois de milhares de anos, começamos a ver, em especial, nos últimos 50 ou 60 anos, ou talvez um pouco mais, as pessoas podem ver que vem que é o fim do nosso desenvolvimento egoísta, esta força que nos obriga a trazer a nós e levar em conta a todos os demais, a natureza. Desta maneira, não podemos seguir avançando. Temos também umas carências que desejamos sentir, que desejamos estar em congruência com o mundo, que estas forças não são suficientes. Essas forças arruinam nossa vida, nosso entorno, finalmente, na nossa natureza. E por isto, nós nos perguntamos cada vez mais e mais qual é essa força, segundo a forma na qual nos falta a força de entrega, de otorgamento. Esta é a força que maneja todo mundo e a natureza tão grande, da qual recebemos o desenvolvimento. Isto é a força de entrega, de otorgamento. E nós vemos também com as crianças com relação a todo esta segunda força. Não necessitamos, todos recebemos dela, todos recebemos deleite dela, mas não estamos dispostos a observá-la. E quando nós pensamos sobre nós, no propósito da nossa vida, nosso desenvolvimento, sobre o processo no qual nós estamos passando, na meta na qual nós devemos alcançar, em todo o nosso desenvolvimento na natureza e em propósito, se nós queremos conhecer essas coisas, conhecer mais a natureza, de entender todas as forças que atuam, e por isso poderemos entender o que acontece conosco e como nos desenvolvemos e como avançamos a uma boa vida completa e plena. E se pensamos e começamos a pensar dessa maneira, podemos ver que toda a natureza são duas forças, uma força que entrega e outra força que recebe, a força do otorgamento e a força de recepção, a força de influência, a força que entrega, a força da união, a força, podemos dizer, do amor, que dela provém todas as forças em todos os níveis, em todos os distintos níveis, boas forças, as forças de entrega, dão vida, influência, nos atraem à união. E através dessas forças, nós podemos nos desenvolver. E se nós tomamos, por exemplo, o nosso corpo, até o universo, todos são forças, e essas mesmas forças, desde o início do universo, começam a unirem-se entre elas e criar uma força externa delas, que é a matéria. Estas forças de otorgamento e recepção começaram a desenvolverem-se juntas e começaram a criar partículas, eletrões, prótons, partículas. E a união entre elas, que sejam opostas, mas a união entre elas, criam o átomo, e com o átomo se unem positivos e negativos entre eles, em todas as suas classes, tipos de uniões. Passam a ser muito mais maiores, passam a ser, são cristais, as formas de todos os materiais que se encontram na natureza inerte, e a força recebe mais força e força oposta, positiva e negativa, entrega e recepção de tal maneira que começam a incluir em si umas às outras mais e mais. Isso
dá isto e aquilo combina com isto. Forças negativas desejam receber com as positivas, e as positivas com as negativas, em tais condições, e assim, em algo completo, algo que começa a formar as células que existem os vegetais, todo o movimento. Também podemos ver, absorver a energia na matéria. E ao tirar a energia de dentro da matéria, um trabalho recíproco entre elas, um dentro do outro. E assim começa a vida, algo que se desenvolve em uma mescla dessas forças, em uma dinâmica entre elas. E logo, essas forças formam um material vivente, que a mescla entre elas se faz muito mais complexa que aqui. Dados muito claros das células que passam através de geração a geração, e podemos ver que assim sucessivamente, da energia que de uma gota de sêmen sai corpos que deve captar material necessário desde fora, e através das listas de informações que tem dentro de si, que são também informações opostas umas às outras, e no final sai um corpo vivente. E assim a natureza inerte vegetativa e vivente se desenvolve através de duas forças opostas. E nós podemos ver dentro dessa natureza um desenvolvimento gradual, instintivo, segundo um plano que está dentro de cada ser, cada criatura. E quando se desenvolve segundo a regra que está dentro dele e junto com o entorno. No entorno no qual se desenvolve. E ao final, o importante é que nós vemos aqui que a natureza dá, entrega, suporta, provê. É uma força interna, oculta, e a força da natureza que se desenvolve, se vê em nós, é maiormente a natureza que recebe. Quanto mais recebe, mais cresce. Sinete vegetativo e vivente, segundo este programa interno também no homem, que também desenvolveu-se através de milhares de anos de desenvolvimento, que há nele. É como no vivente. Mas se nós falamos com relação ao estado e nos encontramos hoje em dia, podemos ver como se esse desenvolvimento atual tivesse sido detido, porque do vivente, e parece que passamos a uma nova etapa, na qual nós temos realizado toda a força de recepção que estava em nós, e chegamos a um estado no qual não podemos desenvolver mais através disso, e que nos falta agora com relação à natureza, com a qual nós estamos descobrindo e revelando agora uma força de otorgamento, de influência pelo lado do amor. Podemos investigar a natureza, e parece que a natureza é redonda, global, integral, como uma esfera na qual nós existimos. Desta maneira, podemos ver que a natureza é mais e mais se nos apresenta como algo completo, que influencia, que outorga. E com relação a isso, nós sentimos que estamos opostos a isto e utilizamos todo recurso, tudo que nos é dado, de uma maneira na qual nós devemos estar equilibrados com a natureza, e não somos capazes, porque nos falta nosso comportamento, nosso desenvolvimento, nosso conhecimento, a força de entrega, de otorgamento, de influência, como nós podemos fazer. E assim, como nós percebemos alguma vez, faz tempo,
de nossos pais, nossos mestres do entorno. O ensino de como utilizar de maneira correta a força de receber, como receber mais da vida, como ter êxito. Agora devemos compreender, aprender com relação a essa segunda força, a força da natureza básica, a força que entrega, que dá, a força do amor, a força da união. Como nós podemos chegar a isto? Porque em cada lugar há uma forma na qual desenvolvemos e sempre utilizamos a força de separação. Quando eu sou diferente, quando temos mais êxito que os demais. E assim, em verdade, devemos entender que quando nós trabalhamos com êxito com relação à nossa ordem na vida anterior, com a qual estava tudo baixo da influência de recebimento, agora devemos superar e aprender a trabalhar com a outra força, a força da entrega, a força do otorgamento, unir essas duas forças. E desejamos conhecer essa força e através dela. Como podemos conseguir? E então, devemos entender que nós estamos em um estado muito especial, que nós temos exemplos, até em nosso mundo egoísta, que tudo se manifesta de uma forma de recebimento. Na vegetativo vivente e o homem em especial deseja receber todo mundo para o seu benefício, o seu prazer, sem importar nada. Mas em todo este entorno, toda essa nossa sociedade, nós temos um exemplo dessas duas forças opostas, que sou eu e os demais, eu, a humanidade. E então posso aprender com relação eu e os demais, a mim, algo sobre a força de influência, a força de união, oposta à força de recepção que está em mim. Se organizamos de uma forma correta estes ensinos, esses estudos psicológicos que vão averiguando as relações entre o homem e seu entorno, podemos começar a receber dados muito claros, ensinos sobre a força de influência, que significa que podemos estudar por sobre nossa forma de desejo de receber, que o entorno deseja mostrar-se como um entorno bom, avançar, o que significa a força de receber. De todas as maneiras me influencia, de todas as maneiras que me convém. Se não o faço, não obedeço, ser afastado do entorno da sociedade. Então, através de tudo isto, todas essas qualidades que estão em mim, honra, orgulho em mim. E por isso posso ver que não me convém fazer isso e que devo estar em concordância com o entorno. Não afastar-me da sociedade, mas pelo contrário, estar sempre próximo, apreciar, não ter um homem mais que sua força egoísta, mas permanecer da maneira correta com relação ao seu entorno, ser uma pessoa e assim podemos entender que através do nosso estudo com relação ao entorno, seu entorno está manejado por pessoas que podem mostrar de maneira correta de atuar, e através disto podemos começar a sentir a força de otorgamento, quanto que essa força é especial. E assim nós podemos ver em nosso entorno
As mesmas etapas que está ensinando a mim como eu, se fosse um bebê, recebesse a influência dos meus pais que se preocupam comigo, me provêm todas as minhas necessidades, levam em conta minhas dificuldades e pouco a pouco cresce nas influências do meu entorno, que me tomam e me levam em conta que eu vou mais e mais crescendo, até chegar a ser uma pessoa maior. Passo todas essas etapas de desenvolvimento, primeiro como criança, depois como jovem, através disto. O entorno que me vai educando me ensina e cada vez me exige mais e mais, que me entregue a ele e que está em unidade, numa relação recíproca. E logo quando eu cresço e me desenvolvo essas forças do outorgamento, como eu posso influenciar o meu entorno, então passa a ser um entorno como as outras pessoas que estão na sociedade, e passo a ser membro deste entorno. E então nos relacionamos uns com os outros de uma maneira igualitária, que as forças de entrega e outorgamento, recebimento e outorgamento, em relação entre elas, começa a desenvolver-se de maneira gradual, mais e mais, de tal maneira que a força do outorgamento vai sendo baseada entre nós como a força que domina, a força maior, a força que domina, que maneja todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, entre uns e outros. O que ganhamos com isto? Antes de mais nada, ganhamos uma sociedade segura, uma sociedade boa e saudável. Uma sociedade como se fosse uma família que se preocupa uns com os outros, e por certo que toda a vida se vê completamente diferente de uma família arruinada, e como nós vemos hoje em dia na sociedade humana. Mas isto é o que devemos ver, que aqui começamos a receber a força do outorgamento. E com relação a isso que nós conseguimos, que nós sentimos, começamos a entender que a natureza, justamente como nossa mãe, como nós crescemos, desta força de influência gradualmente, como uma criança vai influenciando, como jovem influência, como maior influência, eu começo a ser como na natureza, começo a sentir a força interna, como está na natureza, que está por trás da matéria. Porque o que é a matéria? A matéria que nós vemos. Se nós desarmamos, nós vemos átomos. Se nós desarmamos os átomos, vemos as partículas. Se desarmamos a partícula, vemos a força. Depois de tudo, uma força. E isto é o que os físicos que estão tratando de verificar podem encontrar. E eu posso prosseguir nessa força de outorgamento e de recepção que está depois de toda a matéria. Eu, em verdade, entro por dentro da matéria da criação, começo a entender como está formado, como está unido, de uma sabedoria maravilhosa, e começo a entender e compreender de uma maneira muito mais profunda, e atrás dessa força, que só essa força que faz essa força por seu programa, eu, com meu entendimento, começo a adquirir essa sabedoria como a força que em domínio da natureza. E eu começo com isto a estar unido, compreender, sentir tudo. Esta força interna, esse programa interno, este aparato que está detrás de cada matéria, de todas as partículas, tudo o que acontece, eu, através de que adquiro essas duas forças,
influência e recebimento. Esta é a força que está em mim. Através disto, conheço a natureza, a mãe, a salvação, a salvadora, a que cria toda a vida, a que traz à vida um propósito. E pode conhecer esse propósito e assim entender a minha vida, onde me encontro hoje em dia, segundo o que eu posso ver de uma maneira translúcida. Posso ver o que tem através de mim e por mim. Começo a ver que é como uma relação entre todas as forças. Esse é o conhecimento que eu consigo, e não consigo de uma maneira externa, como anteriormente havia feito, quando tinha somente a força de recepção, mas a relação entre essas duas forças, as qualidades que eu recebo através das duas forças, que me dão uma ferramenta, uma vasilha interna, não externa, como eu crio, fabrico todo tipo de aparatos, ferramentas físicas ou químicas, mas como sinto essa natureza tão grande e como parte integral dela. E assim começo a ver e a vivenciar e a incluir-me com todo esse processo grandioso para estar nele. E também eu me sinto não no nível de corpo material, mas da maneira que as forças trabalham nele e como essas estão em sinergia com a natureza, estão em uma conexão com a natureza global, geral, em uma união, em uma inclusão, e a isso me refiro quando me refiro à natureza integral, que o homem se conecta completamente ao descobrir e revelar esse sistema interno dessas forças de uma maneira pessoal e com o entorno, e toda essa natureza completa, ele se vê como uma parte integral de todo esse sistema. E é nisto que ele chega a conhecimento da natureza e sente nisto algo eterno, algo completo que está na natureza, e se desconecta pouco a pouco da sensação do seu ser que antes foi materializado e todo o seu entorno. Pouco a pouco começa, através desse conhecimento, através deste alcance, através desse novo consciência, provém a ver, a ser como um homem que está na natureza completa e chega ao nível de homem e que chega a igualar-se com todo esse sistema tão grandioso. Este é, em resumo, o propósito de nosso desenvolvimento, essa nova era na qual estamos ingressando em quantos anos adiante. E somente devemos entender que a diferença grandiosa entre alcançar esta vida nova é que nossa vida anterior avançamos somente através de uma só força, a força de recepção. Em todos os lugares poderia-se ver que nós desejamos receber mais e mais. Agora, em cada lugar, eu devo ver, devo desenvolver minha sensação para unir-me, cada vez mais unir-me, incluir-me. E assim, essas duas forças em mim, essas duas forças únicas que eu desenvolvo, a força do otorgamento, de amor, e a outra, a força de recepção, também força de recepção vai crescendo. Não se dorme como hoje em dia, senão que continua desenvolvendo-se com relação à força do otorgamento. E ele se completa no nível de homem. E assim posso compreender mais.
a energia que está nisto, porque não como eu me desenvolvo anteriormente de maneira cega, onde o ego me empurra, mas assim eu vejo e corro, senão agora me desenvolvo através da compreensão da sensação, do alcance, verificação de todas as minhas correções, as quais realizo, a completar, a trabalhar com essas duas forças em uma união na qual haja entre eles equilíbrio, como num átomo, como numa molécula, em qualquer coisa que ele viva, há um equilíbrio. E podemos ver por sobre este equilíbrio outra nova carência para chegar a um equilíbrio muito maior, de algo completo, algo mais complexo. E assim nós vamos nos desenvolvendo. E por isto é o processo que está frente a nós. E o mais importante que nós desenvolvemos, para que nós necessitamos todo esse processo para que possa desenvolver e criar em nós o entendimento quem somos, em qual sistema estamos. E quando nós ingressamos na natureza através de nossas forças internas, as quais organizamos dessa maneira essas duas forças, nós começamos a sentir as etapas que estão ocultas de nós, as forças os volumes dos quais nós nos encontramos, estamos num sistema de forças que estão por sobre o tempo, o lugar, o movimento. Chegamos ao alcance a esses recheios internos entre sentimento e nossa compreensão, que não há nenhuma regra e nenhuma relação com a realidade do nosso corpo. Tudo se realiza dentro dos nossos conhecimentos que nós adquirimos em nosso corpo. Pode ser como um aspecto dessas forças instintivas, para que possamos, através disso, chegar ao nível de homem. E por isso nós devemos dar importância a esses tempos, esses estados com os quais nos encontramos, enquanto o nosso tempo, nosso estado é especial ao que nós temos chegado em verdade ao nascer como homens, igualamos-nos à natureza e, por isto, há dentro de nós um desenvolvimento bom, lindo, em conhecimento, em alcance, uma nova vida, sem sofrimento. אמרת עכשיו בדברים האחרונים שלך, זה שכל הסיפור של ההתפתחות שלנו זה כדי שתתפתח בנו מודעות למי אנחנו. מי אנחנו? אז אנחנו לא חיות שחיים בתוך הגוף ורוצים למלות את הגוף, זה א'. אנחנו לא יצורים האגואיסטים בלבד, שאנחנו צריכים למלות את האגו, שמשחק איתנו ודוחף אותנו לכל מיני מטרות כוזבים, שאנחנו רק בזה רק סובלים כל החיים שלנו, ואין אדם מת וחצי תאוו בידו. שאף אחד לא מרוצה מהחיים האלו, ושנפטר לא לוקח איתו כלום. ואנחנו מגיעים עכשיו למצב שאנחנו בכלל, שאין לנו כלום, באמת. עוד לפני שאנחנו נפטרים, אין לנו כלום. Nós não somos animais dentro dos nossos corpos antes de mais nada. Não somos seres egoístas somente, que simplesmente devemos nos satisfazer com o que nós gostamos, o que joga conosco, em todo tipo de aspectos. Nós, nesse aspecto, nós sofremos em toda a nossa vida. זה האדם, זאת ההתפתחות. E quem não gosta dessa existência, e nós chegamos num estado no qual nós não temos nada, não temos nada em verdade, senão que em nosso potencial
somos seres muito especiais, que estamos num nível muito elevado na natureza, que tem criado e planejado tudo, o universo e o planeta Terra e a nós, como resultado deste processo tão maravilhoso. Este é o homem, este é o desenvolvimento. E o propósito do desenvolvimento, pelo meio normal, deve finalizar em que cada um deve chegar ao alcance toda a natureza completa e se encontra com ele em equilíbrio, em apegamento, como nós chamamos, que todas as qualidades do homem sejam todas para entrega, justamente como a natureza. E assim nós veremos que todo o nosso desenvolvimento, de uma maneira tal, antes que se tenha criado o planeta nas forças inertes, vegetais, viventes, e logo o desenvolvimento do homem, todas essas formas, até hoje em dia, que nós começamos a ingressar no novo mundo, o mundo do otorgamento, tudo isso é a maneira com a qual nós começamos a desenvolver o egoísmo. Tudo isso, toda essa preparação foi o nível do homem, precisamos desenvolver Você falou sobre o equilíbrio, entrega e recepção. Nós estamos dentro do nosso corpo e todo o sistema que nós aprendemos e compreendemos na natureza. Saúde, clima, todo tipo de sistemas na sociedade, a economia. Equilíbrio significa saúde saudável, mas todos esses níveis, ואז היה מתגלה בו איזשהו חוסר איזון כלפי מצב הבא, ואז מתפתח, ואז מתפתח, וככה זה מגיע ההתפתח. לכן אנחנו צריכים גם כן לראות מה עכשיו אנחנו יכולים לעשות כדי לאזן את עצמנו. במצב כשאנחנו, כל האנושות, כאיזשהו פרי רקוב. A maçã, por exemplo, vai se desenvolvendo do equilíbrio pequeno ao equilíbrio maior, até que chegue a maturidade, a parte madura. Também em suas etapas anteriores, em cada etapa estava uma parte, uma espécie de equilíbrio. E assim, se desenvolve nela uma espécie de falta de equilíbrio com relação ao seu próximo nível. Por isso nós devemos ver o que pode acontecer hoje em dia para equilibrarmos-nos agora, para que toda a natureza, como se fosse uma fruta podre, que força de equilíbrio nos falta? Que a força de influência, de entrega, nós devemos aderir ao nosso egoísmo. E existiremos em paz, em saúde, em todo o mundo. Isso é que nos falta. E de onde podemos tomar isso? Temos dito já que somente através do entorno correto podemos ensinar a cada um como conseguir essa força do otorgamento, que ajudará na vida espiritual e na vida social e também na vida humana, toda a humanidade. Você mencionou que todo o desenvolvimento nos leva do mundo de entrega ao mundo de otorgamento, segundo eu entendi. Temos vivido já milhares de gerações e agora o próximo passo no desenvolvimento humano seria chegar ao mundo do otorgamento. Então, isso se chama o mundo do otorgamento, também no mundo de recepção que existe a força do otorgamento, mas estamos utilizando somente para receber. É impossível, não pode existir somente uma força.
O que importa é o que está como o que domina. Eu estou disposto a dar algo para receber um pouquinho mais. Estou disposto a investir em algo para ganhar algo. Porque tudo se desenvolve somente em agregar a ele algo. Em todo inédito digital e vivente em nosso mundo. באדם זה יותר בולט וזה יותר מובן שכל דבר מה שאנחנו עושים סך הכל רק כדי למלות את עצמי רק כדי להרוויח אם אני לא רואה רווח אני לא מסוגל לעשות שום דבר מצד הטבע a força da entrega. Então essas coisas nós vemos o homem especial, que é egoísta, ele é que utiliza essa força com relação aos demais. Ele que se manifesta de uma maneira muito mais forte. Ele está em um domínio muito maior sobre essa força. Influência. Não é quantitativo e vivente. O homem está claro que tudo que nós fazemos é somente para rechearmos a nós mesmos e ganhar algo. Se eu não vejo uma ganância, não posso fazer nada. Do lado da natureza, eu estou formado de tal maneira que não tenho nenhuma opção que fazer, nenhum fato, senão não recebo disto um prazer, uma ganância. Que isto sente em mim como prazer, como recheio, como pôr sobre mim. Minha recebimento deve ser maior que o otorgamento. Por isso, recebimento domina o otorgamento. Por isso temos chegado a tal grau de domínio da força de recepção, a força de entrega, que agora não temos nenhuma conta. Desejamos ganhar por sobre tudo isso. Estou disposto a matar a todos, estou disposto a vender qualquer coisa, estou disposto a arruinar a tudo somente para receber um pouco de prazer. Não importa nada, de nenhuma forma, nada, de tal maneira que de recepção por sobre a força do otorgamento. E chegamos a uma altura tão alta que temos nos conectado a essas duas forças e sentimos e recebemos uma crise, uma falta de possibilidade de existir daqui por diante, porque a força de recepção não se pode aproximar da forma de entrega. O egoísmo cresceu de tal maneira que não é capaz dar uma possibilidade de influenciar os demais para que recebam algo. Somente o desejo de receber não me permite suportar uma pessoa ao meu lado para formar uma família. Não me permite suportar as crianças para que os tenha. Porque devo pagar, renunciar em algo em relação aos demais. Não estou disposto a isto. De tal maneira, a força de recepção se sobrepõe sobre a forma do otorgamento. E podemos ver, então, em todos os níveis da vida, um homem, cada coisa pensa como ganhar mais, não pagar e roubar. Então criamos todo tipo de sistemas. Como roubar, que seja legalizado. Criamos dessa maneira nosso governo. A relação entre as pessoas, tudo isto para ganhar mais e mais, receber mais e mais. Então chegamos a tal maneira que não podemos já suportar nada com as crianças ou a humanidade. Por isso chega essa crise da educação. Tampouco respeito a natureza. Estou disposto a fazer tudo o que eu quero. Sujar os sonhos, da minha casa, não importa sobre nada.
o que os demais pensam sobre isso. Meu egoísmo não me permite fazer uma conta sequer, um dia mais. Porque sempre comprova tudo que tem aqui e agora, só para mim. Senão não me importa. Amanhã não me importa, eu não quero saber. Então chegamos a vivemos anteriormente, ao que? 50, 100 anos. Os economistas planejavam. Sim, por 10, 15, 20, 50 anos planos para o desenvolvimento. Hoje em dia não existe isto. Hoje em dia não sabe nem amanhã o que vai acontecer. Isso é falta de... Essa forma de desenvolvimento é uma falta. Tudo isso que nós temos, a relação entre essas forças que existem anteriormente já não existem. Por isso, nós não sabemos como seguir existindo, como avançar. A única possibilidade hoje em dia é criar um sistema que se pode ajudar, que nos ajude a avançar, que simplesmente nos ensine como aumentar essa força do otorgamento, que sem ela não há vida. A força do otorgamento é forma de união, e então não temos união na família, com os demais, com as crianças, com ninguém. Não temos união tampouco. Em toda a sociedade humana, finalmente, eu me mato a mim mesmo na sociedade. Eu não utilizo a força do otorgamento. רק על ידי בניית הסביבה הטובה, מלאכותית, אין כזאת דבר. אנחנו צריכים לבנות את זה בצורה מלאכותית, שהיא הסביבה הזאת תיתן לנו דוגמה, שהיא חץ עלינו ידרבן אותנו, שאנחנו כן נוכל קצת להיות המשפיעים. שהחברה הזאת תתייחס לכל אחד ואחד מאיתנו, וכאילו היא תגיד עם האצבע, ככה. אם לא תשפיעו, לא תקבלו. Agora nós devemos criticarmos-nos, comprovar que falta a força do otorgamento. נוריד אתכם. ממה שאתם מרגישים, אתם כלום, אתם אפס, אנחנו מזלזלים בכם, אנחנו דרך הילדים ועוד יש למישהו, לכל אחד עוד יש מישהו שהוא חשוב בעיניו, אנחנו דרך האנשים האלה נשפיע עליכם, אנחנו נפגע בכל אדם ואדם, בהרגשת הכבוד, בהרגשת העצמית שלו, nos ensinará e sinalizará com a mão. Sem isso nós não receberemos. E não somente que não receberemos, mas que nós nos baixaremos do que vocês estão sentindo através das crianças. Alguém que pode nos obriga, através de pessoas que são importantes, causaremos dano a cada pessoa em sua sensação própria. Nós lhe mostraremos que nossos olhos da sociedade é muito baixo. Os afastaremos de nós, os expulsaremos de nós. Assim obrigaremos ao homem obrigar a pensar em otorgamento, que aprendam o que significa, que desejam ter essa força de otorgamento, que pensa completamente de maneira oposta, porque não temos outra opção e devemos aprender a utilizar isto. O que significa otorgar, influenciar? Desejo que este entorno atue sobre mim desse modo que eu tenho. Por um lado, que me ensine, por outro lado, que me empurre e comece a receber com o meu egoísmo
começo a sentir uma apreciação que está contra o egoísmo, esta força do otorgamento. Se eu utilizo essa força do otorgamento, receberei uma satisfação. O apreço do entorno. Eles não terão vida nesse ego tão grande. Poderemos ver aqui que atuamos sobre ele de maneira com o ego que está crescido, que está em cada um de nós, de uma maneira tão profícua, tão grandiosa. Somente através do entorno que nós podemos entregar este tipo de ensino ao homem, que devemos estar e ser integral, unidos a todos. E assim, quando ele começa a sentir apreço essa forma do otorgamento, que através do otorgamento consegue um entorno que o respeite, recebe também honra, sensação de honra, começa a invejá-lo, e o quanto cresce, o quanto é apreciado pelo entorno. E assim, nós podemos ver que começa a invejar essa forma de otorgamento, porque através disso recebe apreço. O homem começa a apreciar essa força do otorgamento. Esse homem egoísta, veja o que acontece com o entorno. E no momento no qual tem essa força do otorgamento, começa a mostrar com relação ao entorno. Porque o entorno é o que o educa. Como um pai educa a criança, ou os professores. Com relação às crianças ou sociedade, a cada membro de cada um. O entorno trata assim, uma relação ao outro, como se comporta, e começamos a adquirir uma utilização dessas duas forças. Começa a adquirir os meios para entrar em si na natureza, em uma sociedade, começa a entender o que acontece aqui, o plano das forças. E assim, é uma psicologia interior dele, do entorno da natureza. E então, através disto, ele começa a sentir como essas duas forças trabalham na realidade. Existe uma realidade como atua na legislativa vivente sobre o homem, o entorno, a família e cada coisa. Ele começa a trabalhar com essas duas forças como um dono sobre elas. E através disso, investiga tudo e vê tudo. Ele entra nesta rede que une toda a existência. Porque esta rede está tecida dessas duas forças. E então começa a compreender todo o plano da natureza. Todo esse processo que temos passado e aonde prossegue. Porque tudo é um processo. Mas agora não podemos ver porque há só uma força de receber. E quando ele começa a utilizar essas duas forças, isto lhe dá uma ferramenta, uma vasilha, uma ciência para poder comprovar o que acontece na natureza. E que efetue isso sobre o seu destino. O que acontece? E tudo isso através de aumentar seu conhecimento, sua percepção. Você mencionou anteriormente que não está disposto a matar a todos para receber uma satisfação. Não é um pouco exagerado? Não, não é. Se você traz o homem a um estado especial tal que não terá nenhum problema, sim?
Uma grama de prazer seria para ele. E pode ser um grão de bem, uma grama de bem ou uma grama de mal. Está disposto a matar alguém. E o homem está formado da maneira que quando chega o seu ego, no qual não pode levar em conta nada, não é que seja bom ou mal, não, mas que por fim, a cabo, no final do desenvolvimento, do egoísmo, assim ele poderá fazer, assim termina. Assim se conclui o processo. É certo com qualquer pessoa ou alguém especial? É certo com qualquer pessoa se for necessário. Hoje em dia nós vemos todo esse desenvolvimento, esse processo. O sangue, as pessoas têm vendo o que chega no futuro. Nós vemos agora no final do processo. Porque trazemos isso na humanidade, um estado no qual se devoram uns aos outros, aniquilam uns aos outros. Podemos agora, desses pequenos golpes como crianças, não convém entender e mudar nosso comportamento. קודם אמרת חוסר התחשבות לחוסר התמצאות. עכשיו אמרת קצת אחרת. לא, חוסר התחשבות זה נקרא שאני לא מאוזן. בכוח השפעה וכוח הקבלה בי. Você mencionou com relação ao mundo. ולכן אני לא יכול להתחשב עם אף אחד. ביחסים שלי עם הזולת. מתוך זה שיש בי. Falta de importância dos demais, falta de desenvolvimento. Esse é o resultado. Que falta. אני גם כן לא מבין איפה אני נמצא. Falta de poder utilizar as suas forças em equilíbrio. Traz um estado no qual não sei onde me encontro. Antes você disse que era uma falta de importância com relação aos demais. Não estou em equilíbrio entre as duas forças em mim. Por isso, não posso levar em conta os demais. Com relação aos demais, porque com relação a tudo que está dentro de mim, esta falta de equilíbrio dessas duas forças, de otorgamento e recepção. Então eu não entendo de onde eu me encontro, porque eu olho através da minha vasilha, das minhas ferramentas, se isso não está direito, então o mundo também não vê de uma maneira direita. As pessoas que se ocupam, os sábios do nosso mundo não podem encontrar um caminho correto. Isso se ocupa em qualquer coisa. Para, de qualquer maneira, poder aproximar o fim. E com isto, eles nos traem um estado muito pior, até que saiam milhares de pessoas às ruas e protestem como a Guerra Mundial, desastres naturais, porque se falamos das forças, nos encontramos em uma força maior do que a. Se você adquire essa força de equilíbrio, essa força tão elevada, de nível de homem, entende que você está em um sistema muito elevado e através desse equilíbrio dentro de ti causa equilíbrio em torno de mais níveis, inerte, vegetativo e vivente, em toda a realidade. Porque isso está no nível mais elevado. Na força, no entendimento, na força de equilíbrio e também nas forças mais delicadas, está na natureza a força do pensamento. Que todas as demais forças, fora dessa força de pensamento, são forças materiais que são manejadas por esta força de pensamento. A força de pensamento, não nossa, mas o que está dentro da natureza, este plano geral, este motor que funciona e faz girar tudo junto.
O resultado disso que nós nos encontramos agora em um ponto muito especial no nosso desenvolvimento, que até agora a natureza nos dominou, nos trouxe ao ponto mais baixo do desenvolvimento. E agora nós devemos nos elevar, adquirir essa força que está na natureza, essa força de equilíbrio entre bem e mal, de ego e desejo de receber e desejo de outorgar. Essa força de recepção e entrega, que se tomamos este aparato em nossas mãos, a união dessas duas forças, e começamos a dominar toda a natureza que está frente a nós, que nós estamos no mesmo sistema por nós, nos fazemos nesse sistema, esse alimentativo que vive, que se move, que traz esse sistema. Pode chamar isso luz. Todo esse sistema começa a viver. Você começa a reviver. יגדל בך עכשיו כוח הקבלה החדש, לא הקטן האגואיסטי שברמת החי השתמשת בו, או ברמת האדם של עולם הישן. עכשיו מתפתחים בך שתי כוחות יחד של האדם בעולם החדש. Você mencionou que nosso desenvolvimento nos espera, que nos diz que está em mim a força de entrega, mas também a minha força de receber. Vai aumentando com relação ao como vai desenvolvendo na força de outorga, também a força de recepção. Não é essa força de recepção no grau vivente, mas no grau do homem. Não no nível do homem, no mundo antigo. Agora se desenvolve nas duas forças no nível do homem, neste novo mundo, porque até hoje em dia que se desenvolveu de uma maneira instintiva no nível do vivente. E se desenvolveste até o grau no qual é limitado, mas hoje em dia, com esse desenvolvimento de outorga com relação ao entorno, é a mesma coisa. Entrega significa outorgar, apoiar, até amor. Amor inclui em si todos os outros termos. Participar no desejo dos demais. Isto é a força do outorgamento. No momento no qual começo a desenvolver em mim esta força, cresce ao lado disto, oposto a isto, a outra força, a força de recepção, que me ajuda a outorgar, a influenciar. Porque em mim não tenho o que dar aos outros, não tenho com que unir os demais. Mas justamente quando tomo essa força de recepção e a utilizo para influenciar os demais. Eu fui formado pela natureza como uma força de recepção, como desenvolver, como no começo do universo até hoje em dia. Qual é a pergunta? Como posso influenciar, outorgar os demais, ao entorno, à sociedade? A sociedade não te quer, te despreza.
Você é um selvagem? Você é o sujo? Me despreza frente aos meus filhos, frente à minha esposa, meus familiares, tudo que me importa. Porque o egoísmo, como um egoísta que é ao redor dele, como a sociedade, eu recebo de todos essa sensação que eu acho que existe de tal maneira sentir. Começo a entender que me convém ser o que influencia, de que maneira influencia. Outorgo através da força de recepção, que eu adero à força. O que significa aderir ao otorgamento? Tem um grande egoísmo que é sim a todo tipo de coisa, e que eu utilizo essas forças por bem, as forças do otorgamento. Não penso que nos convém explicar sobre isto. Dessa frase que através da força de recepção nós começamos a influenciar. Aqui entramos em uma outra etapa diferenciada. Preparada para sentir essas coisas. Desde aqui adiante, isso será como algo imaginário para eles. Porque daí por diante, em verdade, deve chegar a força de correção através da luz de correção. Lishma. Como pode concluir esta remissão? Podemos concluí-la de uma maneira muito simples, que só ao conseguir essa força do otorgamento e de influência, eu sigo dentro de mim uma capacidade em ver todo o mundo de uma maneira translúcida, entender o que acontece, organizar-me, preparar-me com a minha família, com meus familiares, toda a minha vida, toda a minha existência de uma maneira ideal. E, de tal maneira que chega um estado no qual estou feliz e sinto a realidade eterna, me incluo nela, e chego ao nível de homem que me convém. Viver, existir, ter filhos, me convém tudo isso. E também sinto prazer. E tudo isso através de adquirir a força do otorgamento através do entorno correto.